Olá pessoal, estamos aqui hoje num dia muito especial, uma data muito especial. Vamos fazer o nosso primeiro Hipercast aqui. E da onde surgiu a ideia do Hipercast? A gente já estava fazendo aquele quadro no nosso Instagram que vocês sabem, das nossas histórias, contar as histórias dos nossos clientes. E a gente achava que um minutinho ali era muito pouco tempo para saber a história da vida deles, como eles fazem para ter sucesso e para dividir isso com vocês também. Então a gente está aqui para contar a história dessas pessoas que são a razão da Hipertexto e das nossas marcas existirem, que são os nossos clientes, esses verdadeiros heróis aí que trabalham no varejo, nessa dificuldade que é o varejo brasileiro, para contar e dividir experiências e para vocês também aproveitarem algumas das ideias, alguns dos insights dessas pessoas que estão aqui. Estou aqui com o Rodrigo hoje, que é o diretor da Hipertexto, sócio-diretor. Gente, muito bom dia. A gente está muito feliz por estar aqui com a Glau, com o Arthur, com a Nazaré, porque para nós a importância do pequeno varejo, do cliente, da cidade do interior, da pessoa que faz a diferença no dia a dia no ponto de venda. Todos os clientes que têm vindo aqui na Hipertexto têm nos ensinado e nos trazido muito um caminho muito diferente. Hoje a gente está recebendo a Glau, lá de Aracruz, Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, vai se apresentar logo em seguida e vai contar um pouquinho da sua história com a gente aí. Bom dia, me chamo Glaucineide, sou da cidade de Aracruz, Espírito Santo, é uma cidade já de interior, e estou no varejo há 23 anos, completados agora esse ano. E desde lá, aos 22 anos, eu já sempre tive a vontade de empreender, isso veio dentro de mim, eu já sentia isso, e aos 22 anos eu decidi ter a minha própria loja, e de lá eu venho traçando aí, fazendo uma história de trabalho honesto, de um trabalho familiar, de uma apresentação bacana, né, de loja, na cidade, fazer um trabalho de excelência na minha cidade. E agora aqui, tendo a oportunidade de fazer um trabalho lindo dentro de uma empresa super acolhedora e gigante como a Hipertexto. Tranquilo, eu caí de paraquedas aqui, eu sou um membro da família agora Hipertexto, agora nos últimos 8 meses eu estou aqui direto, vim aqui para visitar. Rodrigo me convidou para conhecer um cliente especial, uma pessoa especial, né? Que a gente, assim, tudo no tempo de Deus e tudo na mão de Deus. Então, o que a gente acredita? Que quanto melhor a gente faz as coisas na nossa vida, mais a gente atrai gente boa para o nosso lado. E ter a oportunidade de estar ouvindo aqui, participando dessa conversa de pessoas extraordinárias que fazem diferença nesse varejo, como o Nazaré falou, num varejo extremamente competitivo, cada vez mais difícil, com custo de operação muito caro, com dificuldades para manter funcionário, com concorrência estrangeira, com digital chegando com força. A gente precisa ter boas ideias, a gente precisa conhecer e conversar com pessoas diferenciadas que não param, não dão o braço a torcer, que estão sempre olhando um pouquinho à frente, né? Então aproveite ao máximo tudo que a gente puder tirar dela, que a gente vai exprimir ela aqui ao máximo para que a gente consiga tirar da cabeça dessas pessoas diferenciadas, tanto ela como o Rodrigo, que são duas pessoas que a gente tem como pessoas que são iluminadas e que podem nos trazer insights para você colocar aí na sua loja, no seu dia a dia. Tranquilo? Nasa, toca o programa. Glau, vamos começar a tua história. Da onde surgiu a ideia de abrir uma loja? Eu sou pedagoga, me formei aos 20 anos e fui trabalhar na escola, na rede particular de ensino, e depois tive uma pequena experiência na rede pública. Mas eu fui logo convidada a trabalhar no comércio, por um meio expediente. E desse meio expediente, a pessoa já fez uma proposta que foi irrecusável, de dobrar, triplicar a questão de salário, para me ficar o dia inteiro gerenciando uma loja de colchões. Comecei do colchão. E daí o dono, né, não era muito presente, eu acabei assim, cuidando muito dessa loja e fui percebendo em mim essa vontade de fazer, essa vontade de fazer diferente, uma vontade de fazer corretamente, de chegar até o cliente, entregar o melhor, de ter aquela satisfação e quando o cliente entrasse dentro da loja, que era o que eu procurava fazer lá também, fosse assim, entrar sorrindo, sair sorrindo e ficar super satisfeito com a compra, com o produto que levou. Então foi a partir daí e sentindo essa motivação dentro, falei assim, eu acho que já é o momento. Aí aos 22 anos, eu fiz uma visita na fábrica de colchões, um treinamento bem intensivo sobre qualidade do sono.
e decidi abrir a primeira loja. E foi no shopping da cidade, uma cidade pequena, minha cidade, e eles inauguraram um shopping há 18 anos atrás. E eu já fui 24 anos atrás, né? Eu tinha 1 ano no shopping, não tinha ninguém, o meu carro era o 5º da vaga. Tu e o aluguel para pagar. Só que o aluguel, sabe, representava as vagas todas. E todo mundo falando assim, nossa, você é louca, né? A família também acreditava, mas assim, nossa, vai ser difícil, porque em volta já tinha mato ainda. Então a cidade estava crescendo, mas e o aluguel era puxado. E quando eu fechei o ponto, desci as escadas, eu lembro que o gestor desse shopping, que são donos de um hipermercado grande, são tradicionais da cidade, muito tempo em Aracruz, e agora em Linhares também, cidade vizinha, tem mais de 40 anos de história aí em supermercado. Chamou uma pessoa e falou assim, eu fiquei sabendo disso recente, tá? Uns 2, 3 anos. Falou assim, você conhece essa menina? Eu tinha 22 anos, gente. Era uma garota. Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, gostei dessa menina. Essa menina vai dar muito certo. E ele, assim, ele apostou em mim, porque uma pessoa chegar alugar um ponto no shopping novo e entrar de cabeça, assim, então... Há pouco tempo eu fiquei sabendo dessa história, eu me emocionei na ocasião, porque é uma pessoa amiga que ouviu isso, mas ela nunca tinha me contado. E foi muito gratificante. Então eu comecei ali, eu fiquei 1 ano com fachada com o nome da empresa, né? Eu não tinha o nome. E com isso, durante 1 ano, eu criei o nome de Care. O nome da minha loja é de Care. Daí, de onde vem, né? Eu vim colocando de casa, de Crivelin, que é meu sobrenome, né? Vem tudo isso. De amor, de coração, de querer uma casa arrumada. Aí veio com desejo de querer. O de Care é isso. O nome da minha loja... Tem alma já. Nasceu com alma. Tem todo um significado. E está registrada a marca minha, é a de Care. E hoje eu tenho minhas diqueridas, que eu chamo carinhosamente as minhas clientes de diqueridas, e elas se sentem, né, realmente muito queridas, graças a Deus. E a partir daí eu fui evoluindo de um ponto pequeno, eu fui para um ponto maior. Do ponto maior eu fui para que eu tinha sonho de fazer com 15 anos de história nesse shopping. E fui também, a Adcare também, ela evoluiu muito de acordo com que o mundo evoluía, de acordo com que a tecnologia evoluía. Eu ia mudando, ia me adequando. Então, do colchão, eu adicionei logo cama, mesa e banho, tá? Foi logo isso? Foi quanto tempo de história até entrar o cama, mesa e banho? Foi logo no primeiro ano, porque o colchão precisava de uma roupa de cama. E eu não sei porquê, sabe, Rodrigo, mas uma paixão por cama, mesa e banho, uma paixão que eu era louca para botar minha primeira peça de cama, mesa e banho na minha loja. E aí, com umas fábricas, fui colocando logo no primeiro ano. E quando a loja ficou um pouco maior, aí eu aumentei mais o mix ainda, bastante toalhas também, e coloquei um pouco de decor. E com isso, eu senti muita vontade de falar com propriedade do assunto, sobre decorar, além de qualidade do sono, sobre preparar ambientes. Aí eu fiz o curso de design de interiores e me formei na área de design de interiores. Daí eu comecei do colchão fazer ambientes completos. Então eu adicionava o tapete do tamanho adequado com a sala, colocava um quadro na altura correta, já escolhia, fazia a coordenação de cores. Então eu desenvolvi esse tempo aí de 14 anos de história, acho que dos 10 anos para frente, até uns 17 anos da minha história, uns 7, 8 anos, fazendo projetos de interiores, mas assim, usando os produtos da minha loja. O varejo para mim era a alma da minha alma. Entrou para ajudar a resolver a situação que o cliente queria. Chegava na loja, via aquilo que queria consumir, saía de lá com a quarto pronto, ou com a cozinha pronta, com a sala pronta. Completa todos os ambientes. Eu também fazia também ambientes comerciais. Como fazer uma loja mais vendável? Quando você quer... Então, eu tenho, na minha cidade, eu tenho lojas feitas, né, que eu
fiz o projeto, desenvolvi, executei e sempre também fazendo um pouco de consultoria também, de como vender, né? Os 10 pilares aí da venda, através do design, através do interior, de como que a loja é montada. Bom, a partir daí um tempo, né, que eu estava fazendo muita coisa, Rodrigo. Você imagina, na loja, né? Quantas pessoas tinha na loja nessa época? Ai, não tinha 5 pessoas. Desenhar, vender, separar, receber e comprar, né? E assim, tem equipe de montagem, tá? Eu tinha o meu caminhão de montagem, montadora, ajudante. Então, eles integravam mais 3 pessoas. Então, assim, 5, umas 8 pessoas. Mas eram prestadores, né, de serviço, assim. Quem estava comigo mesmo na loja, aí no máximo 5 pessoas. Eu nunca tive muitos funcionários. Sempre foi na coragem. Inclusive, carreguei muito colchão. Quando eu abri a loja, eu era sozinha. Aí eu contratei um vendedor, eu falei assim, cara, pelo menos ele vai ter um pouquinho mais de força, né? E eu comprei um carro com uma caminhonete, um pouquinho maior que um Saveirinho, não lembro o nome, tipo uma S10, assim, para mim poder fazer as entregas de colchão. E era eu que fazia. E o shopping era 12 horas, né? Por dia, 9 da manhã. Sábado e domingo também. Também. Então, a gente saía ou depois do expediente, ou muito antes da loja abrir, e eu carregava muito colchão. E aqueles colchões gigantes. E eu costumava falar ainda, né? Olha só, aquela mulher forte dizendo para ela mesma, o colchão não é pesado, é jeito. Pensa. E assim, com jeito, fiz muitas entregas. E agora, voltando então, quando eu fui um pouquinho mais para a utilidade, que agora é o meu final, assim, chegando aos 23 anos de negócio, aos 17 anos de negócio, eu fiquei um pouco esgotada assim, desse trabalho, porque eu trabalhava... 17 anos, você trabalhando final de semana, tendo família, tendo casa, né, tendo que administrar tudo, mais a casa das pessoas, porque eu montava a casa inteira, eu já estava montando assim a casa inteira, 2 andares, pegando projetos gigantescos. E eu falei assim, não, então acho que é hora de parar. E foi um pouquinho antes da pandemia. E nesse momento eu abri mão dos projetos, mas a gente nem sabia que era a pandemia. Eu saí do shopping, porque realmente eu já tinha um corpo, né, do varejo, já tinha uma clientela muito grande. Saí do shopping e fui para a loja em frente ao shopping. Na rua lateral, assim, em frente à saída lateral do shopping, porque na frente tem um posto de gasolina, não teria como ir para frente lá. Fui pro lado, que é onde a Adquero hoje. E comecei a trabalhar muito com um modelo assim, eu falo muito toma lá da cá, né? Porque eu trabalhava com um projeto, era muito encomenda, era muito sob medida. Então eu falei assim, agora eu quero trabalhar com aquele produto. É bem o Rodrigo aqui hoje, né? É bem aquele estoque do Rodrigo. Não, gente, meu estoque era bem reduzido, assim, foi começando devagar. E tu saiu da loja do shopping de quantos metros quadrados para tua loja de frente ao shopping com quantos metros quadrados? Eu saí de 200, eu fui para 120. Diminuiu, então, o tamanho? Eu tinha sabe por quê? Eu tinha uma meta. Eu queria trabalhar um pouco menos, assim, na parte operacional, porque eu sempre fui muito no operacional, e faturar o dobro do que eu faturava lá dentro, com uma despesa bem menor. Tranquilo. Então, aqui só para vocês verem aqui, só esse pequeno resumo dessa história fantástica. Uma garota de 22 anos, numa cidade de Aracruz. Quantos mil habitantes tem a cidade de Aracruz? 110 mil. 110 mil habitantes. Aí você não sabe se ela é ousada ou se ela é insana para sair do emprego certo, para ir empreender no negócio de um lojista. Em 2 anos ela aprendeu, ela viu. Para ir no shopping novo. Para ir no shopping novo demora 2 a 5 anos para ter um pouquinho de maturação, saindo pagando aluguel caríssimo, porque geralmente o shopping ele é um pouquinho mais elevado o custo do aluguel. E aí eu fiz aqui algumas anotações, né, cara? Ela começou com colchão, mas ela ampliou a perspectiva, ela viu que tinha potencial para vender o que agrega no colchão, ela incluiu cama, mesa e banho. Depois ela evoluiu mais ainda, ela fez um curso de design de interiores para prestar um serviço diferenciado, para agregar valor ao produto que ela já vendia, que era muito bom. Isso é uma garota de 20 e poucos anos.
Então, quando você tem a dedicação, a vontade, depois disso ela teve o senso de oportunidade de querer dizer, porra, ela já começou a ver fazer conta, que lojista tem que fazer conta, quanto eu faturo por metro quadrado, que produto me dá melhor giro, quanto. Ela já saiu do shopping, já foi para frente para uma loja menor para faturar o dobro, o triplo do faturamento, só com a visão empreendedora dela. E isso a gente está só fazendo um esquenta aqui para ela contar no que ela é o melhor e o que nos atraiu mais essa história fantástica dela, de não só essa, é um dos clientes especiais que a gente tem aqui, dos heróis que a gente trata aqui na Hipertejo, nossos clientes como herói. Então, agora, loja de rua, saiu de shopping, sem fluxo, outra estratégia, conta mais pra gente. Então, dali eu comecei a fazer promoções, criar promoções semanais. Assim, como que eu vou crescer o meu negócio? Porque saí, fui para lá, parei de fazer o projeto. Eu tinha ainda alguns projetos quando eu saí, tá? Porque tinha muita gente que me procurava muito. Foi muito difícil largar aquilo, tá? Aquilo a gente se apegar, tá? É um filho que te manteve durante aquele período, né? Mas assim, eu costumo dizer que assim, eu abro portas, mas eu também sei fechá-las. Então, se eu tive vários sonhos. Conquistar essa loja gigante de 200 metros no shopping era um sonho. 3 lustres gigantescos de 2 metros na frente, na vitrine, era um sonho e eu realizei. E eu fiz acontecer. Investi pra caramba, sempre investi muito na minha loja. Mas também quando eu saí dali, ou quando eu deixei de fazer os projetos, também fechei e vida que segue. Vamos pro novo. Desapegou. Porque eu sonhava em ser designer, fui designer, desenvolvi projetos. E eu realmente, assim, eu não cobrava nenhum projeto. Quando você falou, né? A minha intenção era a venda do produto. Então, hoje, quando eu vendo o produto, vocês vão ver, quando a gente chegar no que você falou, eu vou dar uma consultoria sobre aquele produto. Entende muito aquilo que está falando, né? Conhecer os produtos na íntegra. Então, aí eu comecei a fazer, nessa outra loja, eu comecei a fazer ações semanais, porque eu precisava atrair meu público para lá, e eu, medo de perder o público, né? Falei, não, gente, eu só fui para frente. Glaucia, você saiu do shopping, acabou sua loja. Eu falei, não, eu só saí para frente, mas ó, tá ali, tô ali. E aí eu fui fazendo ações, festival do estofado, festival de coxinha. Não tinha ainda live, não tinha WhatsApp, ninguém fazia nada, ninguém trabalhava. Eu acho que tinha WhatsApp e o Instagram, quando eu fazia os projetos, eu tenho muitos projetos no meu Instagram. Já tem lá eu fazendo desde o início, assim, a obra sem nada. Também nisso, foi tudo que você foi fazendo, você já foi usando a comunicação, a internet, vídeo, tudo. Eu tenho vários vídeos de tudo, construindo tudo. Laboratório que eu fiz, lojas e residências, o porquê, detalhes fazendo, explicando o porquê da cortina ter aquela prega, a altura de bainha, por que eu defini aquilo, porque eu sempre penso assim que a gente aprende mais. Ensinando, passando conhecimento, a gente sempre acaba aprendendo mais. Isso faz bem pra gente mesmo. E quando você educa o teu consumidor, cara, você vira autoridade. E o que tu fala tem coerência e tem força de palavra, né? Então, isso só potencializou o teu posicionamento dentro da cidade e fez você se tornar a empresária que se tornou, né? Justamente isso, a gente não pode... Eu falo que tão difícil é chegar lá, mais difícil é manter. E é esse posicionamento que eu procuro sempre ter, né? Um trabalho honesto, uma entrega correta, um trabalho sério, com respeito ao cliente. O principal para mim é o respeito ao cliente. Para mim ele é tudo. As minhas adquiridas são tudo, gente, para mim. E essas ações foram sendo desenvolvidas e muita divulgação no Instagram, no WhatsApp desses projetos, então cada vez aparecia mais. Eu comecei a venda de produtos, eu comecei a pegar, então assim, vendia tapetes, eu fazia um festival de tapete. E aí através dessas redes sociais eu fui, e esse ponto lá de fora, eu fui já crescendo muito no digital. Daí 2 anos, 3 anos veio a pandemia. Que foi em 2019, 2020, perdão, 2020. E aí fechou.
A loja fechou, mas eu já tava assim. Boleto para pagar desse tamanho? Sabe o que eu jurei? Sabe o que eu jurei? Eu tive assim, notas de 100, 150 mil chegando assim, batendo no depósito no dia de loja fechando, aquilo tudo. Eu falei assim, eu não vou prorrogar nada. A partir daquele dia, e eu não tive mais ninguém trabalhando na loja, porque eles não deixaram nem o funcionário mais ir para a loja. Então eu chegava lá cedinho e ficava com 2 celulares o tempo inteiro. Eu tenho foto, né, com aquele colete de... Eu tive um trauma, né, questão de tanto ficar assim, foi muito rápido, né, então tive que fazer um tratamento depois para melhorar, né, muita dor no ombro, eu segurava, eram 2 celulares, aí eu fazia a loja bem compridinha, eu vendia de 8 da manhã até 3 da tarde e fazia logística. Aí a loja não era mais loja, os tapetes eram todos lá no chão, era foto, era jarra de vidro em cima do balcão, chegou, abre caixa. WhatsApp, isso? Instagram. Já estava muito no Instagram. Já estava bombando no Instagram. Porque eu captava mais do que o WhatsApp. Eu tinha meus clientes já, eu captava muito mais através do Instagram. E eu fui postando muito. E postando, inclusive, meu trabalho, tá? E eu postava mesmo, gente. Eu falei, ó... Aí, 3 horas da tarde, eu fazia entregas já nos bairros. De 3 às 6, às 18 horas. A cidade é toda fechada, parada, e tu rodando cheio de mercadoria para um lado, para outro. De máscara, tem tudo lá, os registros de máscara, de álcool... no cliente, em mim. Então, assim, longe de trazer qualquer problema para o cliente. E aí foi exatamente nesse momento que eu falei assim, como estar dentro da casa do cliente sem estar presente, trazendo um transtorno, talvez ele tenha um idoso, né? E também isso, quando a pandemia aconteceu, definitivamente eu falei que não ia fazer mais projeto, porque eu não conseguia nem entrar mais na casa do cliente. Falei assim, meu Deus, ainda bem que eu já tomei essa decisão, já estou lá na frente. E aí foi quando eu comecei as lives. Que o objetivo principal foi estar dentro da casa do meu cliente de uma forma que não prejudicasse ele ficasse no conforto do lar, prestando uma consultoria. Então, a partir mudou, tá, o quadro, Arthur. Aquilo que eu usava para mim desenvolver projetos e colocar na casa dele, eu tô passando para ele fazer na casa dele. Até o dia da pandemia, quanto por cento da tua venda era através do Instagram e de grupo de WhatsApp? Até, né? Eu acho que era 20, 30% representava o digital. Quando começou a pandemia, começou a fazer esse trabalho, quanto por cento passou a ser 100% digital porque ela estava fechada? Isso. Né? Mas e hoje representa quanto? Hoje representa 80%. A evolução do Ela eu ia vendo mesmo, sabe, Rodrigo? Começou assim, representou 30, nossa, já está representando 40, nossa, representou 50. E todo mundo já tinha parado de fazer live, tá? Ficou quanto tempo com a pandemia, com a loja fechada lá no teu estado? 15 dias, fechadinha mesmo. Depois, meio expediente. Foi intercalando. Depois também fechava uns 2, 3 dias, quando ficava crítico, voltava de novo. Mas aí a gente já podia ter os funcionários. A gente trabalhou um tempo fechado, podendo ter o funcionário, não podendo abrir para fora. Acho que foi um tempo assim também. Então, hoje as lives representam de 80% até 90%. Assim, agora, então, fazendo direto do fabricante, elas representam muito, muito mesmo. Vende online lives hoje? Posta produto no Instagram ainda? Posto produtos grupo do WhatsApp. E grupo do WhatsApp. E é você que faz os vídeos dos produtos. Chegou um produto novo na sua loja, você pega o produto, tu faz um vídeo, entende bem o item, explica tudo sobre a qualidade, o diferencial daquele item e faz toda essa divulgação? Hoje assim até reduzi um pouco mais, porque eu estou bem ao vivo, estou muito ao vivo quase o tempo inteiro, mas e até mesmo agora com as lives do direto fornecedor, eu vou até o produto. Mas os produtos que tem na minha loja são assim, mas a tu divulgação. considerou que sempre foi importante, é o produto que tu recebeu na loja. Você falar do produto, porque o teu cliente tem muito carinho por você. Como é que tu chama eles? De queridas. Todas elas gostam muito da sua loja, do jeito teu, da forma como você fala, como tu se comunica e como tu vende, tem um resultado extraordinário na sua cidade. Sim, e realmente quando eu apresento o produto, eu falo com propriedade daquele produto que eu uso.
Eu indico como... Eu vou falar tudo isso, aí ela vai se identificar de alguma forma e vai comprar sim. Praticamente esgota todos os produtos. E você não vende mais só para o público de Aracruz, é no entorno inteiro, né? A partir do momento que você dá a cara dentro de uma janela como digital, você vende... Qual foi o lugar mais distante que você já mandou mercadoria, produto? Nordeste. Nordeste? Nem coloca o Sul. Extremo. Acho que o Nordeste foi o... Ou seja, vai abrir uma janela de oportunidade e você, cliente nosso que está indo no ponto de virada, a gente aborda todos esses pontos de ousadia, de investimento, de ter coragem, de acreditar, de querer, de fazer, de não se contentar com mais ou menos. E ela provou que ela acredita antes de fazer. Ela acredita antes, ela enxerga, ela acredita, ela bota energia e faz acontecer. Ela não pergunta para Deus se vai dar certo. Ela diz, Deus, eu vou fazer e vai dar certo, né? Graças a Deus. Eu acho que tem um dedinho dele em tudo, sim, tá? Então, a gente tem falado com os lojistas e com os vendedores, gente, o mundo não parou de mudar, ele não vai parar de mudar. Se você não se adequar, se você não ampliar a perspectiva, se você não olhar para frente, se você não olhar as oportunidades, se você não olhar para dentro da tua loja, não olhar para os teus clientes, o que tu pode entregar mais de diferencial, você vai ficar na mesmice, esperando o cliente passar na frente da calçada e entrar na tua loja. Isso é muito pouco. Ela já está 20 anos na frente. Então, preste atenção no que essa garota está falando, né, que é uma garota ainda, e manda ver. E nessa história toda, quando a Hipertexto chegou? Então, aí falando um pouquinho de Deus, eu sou, assim, venho de família assim, muito religiosa, né, família inteira. Eu já era bem ousada, tá? As coroações da minha cidade, pequenininha, eu já participava lá na frente, coroando, cantando. Ainda bem que eu não preciso ganhar a vida cantando, sabe? Mas, então, assim, participando da igreja, sempre falando, sempre me comunicando, sempre gosto de me comunicar. E depois do curso de pedagogia, então, a comunicação melhorou mais ainda. Falando essa questão de Deus ele tem esse dedinho, justamente isso. Quando eu fazia muitas lives na loja, toda semana, e quando eu tinha alguns propósitos, algumas coisas que eu queria conquistar, eu fazia 2 por semana. Então, a gente aumentou bastante aí o contato com essas pessoas e crescemos muito. Também estados vizinhos a gente cresceu muito e dentro do Espírito Santo também, no digital. E 5 anos, quase 5 anos fazendo live, eu fiz 5 anos em agosto fazendo live, então eu tinha 4 e um pouquinho. Eu também só fui lembrar depois, tá? Mas um dia eu parei assim em frente à câmera, não tinha entrado ao vivo ainda, eu falei assim, Deus, pensei, né, claro, eu conversei com Deus em pensamento. Você sabe como eu sou, que eu gosto sempre de fazer coisas diferentes. A Adquare sempre mudou muito e é muito, a Adquare é toda eu, tá? Toda eu. E eu acho que eu tô um pouco cansada desse modelo de live, desse abrir assim, por mais que eu fazia sempre diferente uma live da outra, me mostra um caminho. Olha só, Deus, eu não sei nem o que eu tô pedindo, mas me mostra alguma coisa para que eu possa perceber, que eu possa abrir meus olhos. Isso foi em novembro para dezembro. E aí, em fevereiro, foi quando eu me conectei na Hipertexto. Foi quando que você me perguntou como é que eu cheguei até na Hipertexto. Em fevereiro, na feira de São Paulo, eu fui no stand da Hipertexto. E eu já sou compradora da Hipertexto, já era cliente, né? Tem representante que me atendia. E o Otávio, que é o meu filho que me acompanha nas lives, ele estava ao vivo lá na minha cidade, porque eu estava na feira. Que é sempre eu que faço, mas eu falei assim, Otávio, abre a live, atende minhas clientes, elas estão esperando, porque toda terça-feira tinha live. Então, para não sair da constância, ele estava fazendo. E aí eu mostrei aqui no celular meu representante, foi 1 minuto, tá? Mostrei o representante, e aí o Almeida já sabia um pouquinho da minha história, um pouquinho não, conheço ele mais de 20 anos. E ele falou assim, peraí, deixa
deixa eu chamar o gerente aqui. Chamou o gerente, aí, olha aqui, ó, ela tá fazendo live, ó, o filho dela, olha, ela tem um sistema que já responde o cliente o que ele conseguiu e registra os pedidos. Mas assim, foi 3, 4 palavras pro gerente, ele falou assim, cadê o Rodrigo? O Rodrigo precisa ver isso. E aí o Rodrigo, ele pediu 5 minutinhos do Rodrigo, o Rodrigo chegou na mesa e falou, como que é isso? Aí a gente passei um pouquinho para ele, como funciona nosso assistente virtual, que foi criado por nós, também especificamente para live. E ele falou assim, você é de onde? Eu falei, sou do Espírito Santo. E você faz live como? Eu falei, faço live toda semana. Quanto tempo? Já tem 4 anos. Aí ele olhou para o representante e falou assim, o que ela está fazendo aqui que ela não está lá na Hipertexto? Eu digo, né? 2 aviões juntos, vai virar um aeroporto isso aqui, cara. E assim, Arthur, eu já ouvi de várias pessoas, né, que Deus às vezes não mostra o caminho que você tem a seguir, ele coloca pessoas na sua vida. Então eu entendo dessa forma, por isso que eu falei que Deus tem muito, tem o dedinho, não, eu acho que ele tem quase o corpo inteiro, a mão. Ele fez uma fé tão grande, e quando todo mundo pensa da mesma forma, isso foi uma característica que a gente foi percebendo, todos os clientes que a gente foi vindo aqui na empresa, muita fé, muita família junto, realmente muito esforço. E no momento que tu contou para nós e tu dividiu aquilo, a gente viu realmente uma grande oportunidade, porque todos os clientes que a gente viu fazer live aqui, é um esforço comum ficar 12 horas na frente de um telefone pequeno, mostrando produto por produto, porque 12 horas tu mostra 200 ou 300 produtos, e ficando olhando as respostas que o cliente fala. Eu esqueci aqui na frente de uma tela de TV, era muito diferente. E tu tens que fazer tudo isso falando do produto, interagindo com a pessoa que está do outro lado, sendo muito motivador para que a pessoa fique na live, anotando tudo aquilo que ela fala, tudo isso ao mesmo tempo. Colocar. Então, quando a gente viu realmente esse teu sisteminha que você também criou para atender a tua própria necessidade, e novamente a força da família, quem fez o sisteminha foi seu filho. Meu filho mais velho. Isso, né? Então, vendo também a mãe passar por uma dor, no bom sentido, que um trabalho extra, foi lá, ajudou. Então, a gente ficou também muito feliz por tu ter aceitado o convite, ter vindo aqui. E de lá para cá, realmente, tu mudou muito a Hipertexto. Tu ajudou a transformar o nosso showroom num showroom muito mais vendável, num showroom muito mais alegre, dinâmico, né, receptivo, porque acabou trazendo muito mais cliente aqui. Nossa, é muito bom, né? Saber o depois, assim, e é muito gratificante saber o quanto que a gente já evoluiu até esta 2ª edição. Porque eu estou aqui para fazer já a 2ª edição da live de que é na Hipertexto. Então começou e assim, Deus foi tão grandioso, começou com a Hipertexto. Então eu tenho assim uma dívida de gratidão gigante pela Hipertexto. E eles nos acolhem como da família. Então eu me sinto aqui recebida numa família, numa casa, onde é uma casa muito bem cuidada, acolhedora. É essa sensação que eu tenho aqui, não é só sensação, é comprovado, então, né? A gente sente primeiro, depois a gente vê, é concreto isso. E o carinho e o cuidado que a empresa tem e o Rodrigo tem em fazer dar certo, porque a live você atende imediatamente o seu cliente e você tem uma urgência que esse produto chegue até na loja. Então o Rodrigo tem um estoque palpável, né? Ele tem tudo físico aqui, todo pronto, entrega, e entrega com uma rapidez gigantesca. E eu encontrei também aqui no modelo de negócio da Hipertexto, de live, né? Eles são preparados para isso, eles estão prontos. Na verdade, eles são pioneiros no mercado e estão 100% assim, preparados para nos receber e dar o melhor. Então, o lojista que vem aqui, até às vezes, ele sendo pequeno, ele tendo uma estrutura não muito grande, acho que a maioria não tem, né? Quantos funcionários tem na loja hoje? Hoje eu tenho 7. Isso. Mas olha só, o que me motivou muito convidar a Glau para vir aqui? A gente viu pós-live, além dela ficar 3 dias, durante 12 horas por dia, na frente do telefone fazendo live, ela vendeu um caminhão de mercadoria em 3 dias. Aí quando eu mostrei para ela, tu vai ter que organizar a tua loja, porque a tua loja tem um espaço pequeno para tu receber um caminhão cheio de mercadoria. Ela disse, deixa comigo.
ela já voltou para lá, já alugou uma peça vizinha. Ela pessoalmente fez o vídeo, foi lá ela com o filho, a nora, mais 2, 3 colaboradores, lavar aquilo lá para receber, porque daí a mercadoria acabou chegando e um dia já estava, a gente contratou um caminhão. Foi uma venda tão grande que a gente contratou um caminhão direto, então deu só o tempo de meio-dia para separar o pedido aqui, mais um dia e meio vai trazer de transporte, receber tudo aquilo lá. Só que quando você pega um caminhão de mercadoria, quantos clientes geralmente você atende? Quantos pedidos deu? Sempre na faixa de 1.000 a 1.400 clientes. Tu pegar um caminhão de mercadoria com 150 produtos diferentes e separar 1.000, 1.500 pedidos, é um trabalho surreal no dia a dia. Sabe quantos os produtos que eu girei? Claro que cada código representa às vezes uma cor de toalha e um tamanho. Foram 366. 366 produtos diferentes. Eu falei 100, 200. Você falou 150, né? 366 produtos. Então, assim, ó, agora eu fico pensando, como é que uma loja física vai conseguir atender 1.000, 1.500 clientes? Geralmente a gente sabe que uma loja física, para colocar muito mais que 10 clientes por dia, é muito difícil. É 10, 15, 20, 30 clientes, né? É difícil para acima disso. Em 3 dias, uma tela de telefone, você conseguir ter atendido mais de 1.000 pessoas diferentes, mais de 1.000 pedidos diferentes, numa cidade com 100 mil habitantes, né, Arthur? É extremamente, a gente eu comecei muito cedo com varejo. Eu não conheço isso, a gente não tem nem como acreditar num negócio desse. Se a gente não tivesse participado de ver ela vir fazer do zero, receber, entregar a mercadoria, é surreal, né? É um cara que tem estrada. Tu tem noção do ticket médio? Quanto é o ticket médio de compra? Tem. A gente tem né? Sempre cálculo. Legal. Cada live a gente então tenta imaginar 1.000 vendas numa live de 3 dias. Mais de 1.000 vendas. E complementando o que ela falou aqui, né? A Hipertexto, quando você vem aqui fazer qualquer trabalho em Hipertexto, nós temos os melhores equipamentos de filmagem, a melhor internet, a gente tem pessoas dedicadas, fica 24 horas com o cliente aqui para fazer o que ela precisa, para separar o produto, para organizar a live, 24 horas. Você vai ser, independente do teu tamanho, independente de quem você seja, se é a primeira vez, a segunda vez, você vai ser tratado aqui como se fosse a pessoa mais importante que a gente tem para atender naquele dia. Isso é importante, Arthur. A gente, o Nazaré está aqui do lado, o Nazaré é nosso sócio, o Nazaré é ele que vai para a China comigo, ele nos ajuda na parte de utilidades, ele que começou do zero, está construindo toda a linha de D&D Hipertexto. E o Nazaré começou com nós também, junto, para contar um pouquinho da história, com menos de 14 anos, o pai dele, na verdade, prestava serviço para a empresa, ele ia lá ajudar o pai dele e aí começou a fazer os primeiros desenhos de pano de prata. Então, praticamente toda a equipe, os sócios nossos, todas as lideranças, são todas pessoas que basicamente construíram junto com a gente a Hipertexto. Faz 20 anos, esse ano a gente vai fazer 30 anos de empresa, desde 2001, quando eu assumi, de 2001 para cá, praticamente todos os setores de liderança são pessoas que começaram com a gente. Então, todo mundo sabe o esforço que foi para chegar até onde chegou. Como a gente nasceu lá numa cidade também do interior do Rio Grande do Sul, era muito difícil a gente chegar em qualquer cidade, porque o nosso produto era de Ibiaçá, do Rio Grande do Sul. Então, quando chegava em São Paulo, onde é que é a empresa? De Ibiaçá, do Rio Grande do Sul. Ou quando chegasse lá no Rio de Janeiro, ou lá em Fortaleza, em qualquer cidade maior, um cliente tradicional de 20, 30 anos, com uma lojista de 20, 30 anos, a dificuldade do nosso representante levar as nossas marcas, levar os produtos, ou levar uma mensagem diferente. Até hoje a gente apanha muito com isso, de como é que a gente consegue, é um desafio que a gente pensa aqui todos os dias, como é que a gente consegue levar um pouquinho desse resultado extraordinário que tu tem para a cidade lá de Tapejara, no Rio Grande do Sul, que é a cidade minha, a cidade natal, que é uma cidade que tem 30 mil habitantes, que eu tenho um carinho enorme por ela, ou para uma cidade lá do interior da Bahia, ou uma cidade do interior do Mato Grosso, porque tem muito lojista que tem a mesma vontade, a mesma garra que tu tem, mas ainda não teve a iniciativa de começar a fazer. E a gente sabe que a referência na cidade pequena não é o cara grande que chega de fora. A referência é quem ajuda. O cidadão local é o lojista local, porque ele tem amor pelo varejo. Assim, ó, como é que esse amor que tu tem pelas tuas tuas clientes, como é que um cara grande que chega lá para botar uma loja nova na cidade, como é que ele consegue transmitir esse carinho, esse amor, esse tempo de loja? Não, com certeza é real isso aí. A gente vem numa cidade pequena e a gente vem construindo história,
fazendo, deixando um legado, né? A gente se preocupa com isso e se preocupa em fazer o melhor atendimento, por pequeno ou grande que a gente seja. Desde quando eu comecei, Rodrigo, em 2002, 2001, né, que você assumiu aqui, um aninho antes, em 2002. Eu não queria saber, sabe, Arthur, também, se eu era pequena, se era média, se era grande. Tanto que todo mundo falava assim, gente, às vezes até os fabricantes falavam, mas como, né, vou vender para essa garota em 22 anos, abrindo loja? A Daiane mesmo? Então, assim, foi muito difícil, até um preconceito, né? Não nem vou colocar como ruim, não, assim, é normal de se ter um preconceito, porque eu era uma mulher aos 22 anos, começando numa cidade pequena, mas com uma vontade enorme de ser gigante, de fazer diferente. E quero também finalizar essa fala falando assim, o Rodrigo, ele não importa se é grande, se é pequeno, ele dá oportunidade. Eu acho que é o que é mais bonito, sabe, assim, Rodrigo, e da empresa, com sócios e tudo, né, porque não se decide isso sozinho. É dar a oportunidade, que às vezes o lojista só precisa daquilo. Tem aqueles que não conseguem fazer, estão pensando, preciso de um gatilho para fazer, mas tem aquele que também que está fazendo, mas está passando por tanta dificuldade, ou financeira, ou da família, e acaba embolando com o negócio, e não tem uma oportunidade, igual uma oportunidade que ele me deu, o Rodrigo me deu uma oportunidade. E assim ele faz com as outras pessoas, sem olhar tamanho, que eu acho que é a maior grandeza assim, da Hipertêxtil. Um valor, isso é um valor. E quando tu vê a primeira vez, a tua expectativa qual era? Era de vender o que tu vendeu ou quanto que era? Quanto foi excedida a tua expectativa na primeira vez que tu foi convidado e veio para cá? E eu queria uma segunda resposta. Se você se enxerga hoje como empresária, sem ter no teu calendário de eventos, não está aqui na Hipertêxtil fazendo live. Duas perguntas que eu quero. Tá. Logo de cara, no primeiro dia, 100%. Já foi dobrado assim, nas primeiras horas já estava com aquele impacto que eu já estava vendendo o dobro do que eu já vendia. E depois dos três dias, assim, 3 vezes mais do que representava a minha venda lá. E mesmo fazendo a live toda semana, eu fechei um número aqui, o dobro do que eu venderia no mês, eu vendi o dobro em 3 dias. Ou seja, ela vendeu em 3 dias de live, só que quando a gente fala live, a live dela é insana. São 12 horas em pé, na frente de um celular e vendendo e mostrando conteúdo de qualidade. Acompanha essa garota nas redes sociais dela. Em 3 dias ela faturou o dobro de um mês de faturamento de loja. E o estoque, a pronta entrega da Hipertêxtil contribui para ter o sucesso da live? Totalmente. Eu acho uma das melhores experiências é o pós-venda, tá? Porque imagina, você vai vender aquilo que não tá dentro de casa. As minhas queridas confiam no meu trabalho, que elas vão comprar. E aí, quando eu falei assim, acho que uns 7 dias, né? Primeira experiência, vai vir de Brusque do Espírito Santo, vou pedir pelo menos uns 7 a 10 dias. E assim, com 4 dias, terça, quarta, quinta, na sexta, 4 dias o caminhão chega lá com tudo e eu já comecei a entregar, elas não acreditavam. Então, assim, é sensacional, assim, às vezes não cabe nem palavras para explicar o quanto que isso, sabe, que é aquilo que aquece o coração. Porque você vem, faz um trabalho e já tem um pós-live ali maravilhoso, algo para você entregar já para o cliente e já receber aquele carinho. Ele falou assim, nossa, Glau, eu vi você apresentando esse produto, e entregar no lar o seu produto, tá? Assim, distribuir na minha cidade os produtos da Hipertêxtil dentro dos lares, que eu acho que é onde você quer chegar, né? O resultado é muito rápido, palpável, né? A gente quer agradecer muito aqui, a 100% da equipe, porque a empresa toda se preparou, a gente sentou juntos e conversamos, então o pessoal que recebe a mercadoria, o pessoal do depósito, que separa, o escritório, o WMS, financeiro, que passa por todo o setor dessa empresa. E todo mundo dá preferência total, não só para o cliente que vem fazer live aqui, mas também para o cliente que faz live na loja dele, porque a gente sabe que é o momento que ele fez, ele vendeu, o consumidor quer comprar, até porque o digital proporcionou essa agilidade muito rápida, de receber rápido a mercadoria. Então, a gente que tem o físico e não tem um espaço para ter lá um caminhão de mercadoria dentro, porque o custo do aluguel no centro da cidade é muito caro, conte com o estoque, a pronta entrega da Hipertêxtil, porque a gente está preparado para dar o melhor para vocês aí.
Aí uma resposta segunda. que ficou faltando, porque o que acontece? Ela não trabalha só com hipertexto, ela trabalha com outras grandes marcas. Mas a gente quer saber dela, de voz dela, qual a importância da hipertexto hoje no negócio dela e se ela consegue hoje não ter no calendário de evento dela live na hipertexto. Eu, assim, saí daqui com vontade de vir todo mês. Mas eu falei assim, não, eu também tenho que dar oportunidade a outros lojistas. E assim eu fiz também. Eu indiquei para outros lojistas Recebi 5 lojistas direto no meu WhatsApp. Gente, eu quero fazer a live que a gente quer fazer nem perder, vamos, fechou. E assim, eu não só recebo, sabe? Eu quero que as outras pessoas recebam isso que o Rodrigo tem para entregar. E agradeço porque ele é receptivo e dá oportunidade. Então eu queria voltar todo mês, mas realmente assim, eu também volto lá para a minha realidade, para o meu físico, né? Aí também tem o setor de utilidades maior que eu trabalho também, mas não dá para ficar sem retornar na hipertexto, não ter ela agendada no meu calendário, porque é um mix muito variado. É uma pronta entrega e é muito rápida. Então, se eu fosse escolher, vamos colocar assim, mês que vem, então você quer ir em qual empresa? Eu já vou escolher hipertexto, porque eu sei que do resultado e pelo mix... marca aí, 12 o caminhão de mercadoria por live, né? Já tá garantido, né? Vai ser igual o Serginho Grosman, vai ter um palco que é dela, né? Vai ter o palco com o nome dela e ela vai ter um espaço aqui todo mês. Mas quem sabe? Isso só prova a ousadia, cara. É assim, empreender no Brasil, se você não for ousado, você não vai para frente. Então, preste atenção no que ela está falando. Escuta essa live 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Se tu tiver dúvida, assiste nas redes sociais dela, assiste as redes sociais da Hipertexto, acompanha como é que está sendo isso, como está sendo desenvolvido. Não, quem é inovador e no segmento que é uma mesa e banho é o mais forte. É o mais forte. Né? Gente, eu tenho uma perguntinha aqui do fora mim. Quer saber como que começou a ter esses insights, assim, tipo, eu preciso aprender, aprender a preparar uma casa para fazer um quarto bonito. Como foi pegando essas viradinhas ali que foi percebendo assim? Quando eu comecei com o colchão, eu já peguei assim logo de cara assim como organizar a loja, mas eu já tinha muito dentro de mim assim algo que eu sabia que eu já tinha talento, tá? Percebi que eu tinha um pouco de talento e eu falei assim, e você vender um produto com propriedade, você falar, eu comecei a vender as cortinas, o colchão, a roupa de cama, uma cortina, um adorno, né, um murano, e eu não conseguia ligar aquilo, a tendência, apesar de estar muito em sintonia com tudo que está acontecendo, que quando a gente está no comércio, a gente está muito em sintonia com tudo que acontece no mundo, né? A gente está acompanhando e seguindo tendências. Eu sentia muito essa dificuldade. Eu falei assim, nossa, eu não sei falar dos produtos. E eu acho que a Glaucineide, desde quando nasceu, ela sempre quer fazer o melhor. Então, logo após 1 ano de loja, assim, que eu já fui para o ponto um pouquinho maior, que abri um pouquinho o mix, eu já senti essa necessidade. Já veio assim, sabe? Muito, muito, muito na minha cabeça. E aí eu comecei a procurar já os cursos de design, o que eu queria fazer, se era um técnico, se era uma pós. E assim, eu fiquei muito realizada. Mas muito realizada. É um crescimento pessoal, uma vontade pessoal, mas eu sabia que ia contribuir no meu profissional. Desde quando eu comecei no meu profissional, eu sempre pensei assim, a Glau vai ser o que ela é interiormente, a presença pessoal dela, aonde ela vai chegar vai ser tudo pelo profissional. E assim foi. Vieram as capas de revista, vieram as palestras, eu fui premiada pelo Sebrae com o prêmio Sebrae Mulher de Negócios no ciclo 2013, onde o Sebrae premia a história de negócio que ela serve como referência para outras pessoas que sonham empreender, principalmente a mulher. Então eu fui ouro no estado. Garota ainda, hein? Eu tinha 33 anos. Eu fui ouro no estadual e bronze no nacional. Desbanquei aí 99 participantes lá em Brasília.
Legal, parabéns. Obrigada. A gente fala bastante aqui, né? O Brasil, o Arthur, a gente estava comentando, o Brasil esconde muita gente boa perdida em cidades pequenas por aí. A gente tem muito tesouro a ser descoberto, a ser desbravado, que vem de lugares muito pequenos. Acho que isso é o mais legal do Brasil. O Rodrigo falava sobre o comércio, né? Quando começou as grandes redes dos Estados Unidos, o pessoal dizia, vai vir a grande rede para cá e ela vai quebrar o negócio pequeno. E aconteceu ao contrário, as grandes redes abriram, quebraram e o negócio pequeno cada vez mais fortaleceu. Esse negócio do Brasil é bem interessante. Nós encerrando aqui, porque a gente estava preocupado que não ia vender o assunto, né? Foi muito boa a conversa, assim, uma aula, agradecer mesmo, de verdade. É um projeto novo, a gente recebe toda semana muita gente aqui, muita gente que tem história como a Glau para contar, e a gente vai querer contar essa história um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de tempo. Então, agradecer a todo mundo, agradecer ao Arthur, o Rodrigo, e Glau, para encerrar, quem está assistindo a gente, quem assistiu a gente pensa assim, pô, mas eu não sei como fazer uma live, eu nunca postei nada no Instagram. A gente sabe que as pessoas têm muita vergonha. Acho que o maior impeditivo da internet é a vergonha, o medo de aparecer. E já ficou claro para mim que assim, não adianta o Nazaré, o Rodrigo ou contratar alguém, é você, é a pessoa que está lá, é quem atende, eles querem ver essa pessoa. O que você deixaria assim, de dicas assim, principal? O que precisa ser feito, o que você viu de diferencial para essas pessoas que querem começar? Primeiramente, que o digital influencer da sua empresa, o melhor para você contratar, né, em busca, é você, é o dono, né? Então, primeiramente, isso. E segundo, tem medo, tem frio na barriga, tem vergonha? Vai com medo, vai com vergonha, vai com frio na barriga, vai de qualquer jeito, mas vá. Não deixe de fazer. Eu vou fazer daqui 1 minuto. Não, agora. Não deixe para depois. É isso que eu ia dizer. Fé. Quem tem fé, coragem, obstinação, vai para frente. Quem fica esperando auxílio, ajuda, direito, não vai. Legal, aí a gente está muito, muito feliz e de alguma forma a gente quer contribuir com todos vocês. Você que é um lojista, independente de qual cidade, independente do tamanho da sua loja, independente do segmento que você tem, o nosso representante está sendo formado todos os dias. A gente tem um treinamento constante e todas as semanas a gente faz um bate-papo com essa imersão. A gente lê muito também, os livros têm nos ajudado muito, têm trazido muita referência, muito básico, cultural, mas assim, a maior referência nossa é gente que está fazendo. É pessoas que têm uma loja física, que transformaram a sua loja física também em digital, sem grandes investimentos. Porque às vezes a gente pensa, quanto é que ela gastou lá no Google, quanto é que gastou na Meta? Se ela tiver que pagar o que essas empresas costumam cobrar para conseguir vender um produto, você foi à margem. Não tem lógica. Então, realmente é no esforço, na garra, na fé, na personalidade. E como Hipertexto, como família Hipertexto, muito obrigado, contribuiu realmente muito para nós, tem contribuído. Você já ganhou vários prêmios e agora temos que fazer o prêmio do primeiro Hipercast, né? Parabéns para ti, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Foi a primeira live no Direto Fornecedor, foi na Hiper, foi o primeiro podcast na Hiper e foi o primeiro podcast da Hiper. Então, está tudo em primeiro lugar. Para melhorar ainda mais a informação, se você não tiver condição de vir aqui, a Hipertexto vai ajustar para fazer uma live compartilhada com você. Você lá na sua loja e a Hipertexto aqui, mostrando o produto, mostrando o diferencial de produto compartilhado. Funciona também muito bem. Então, se você tem que fazer, se você quer começar, conversa com o nosso representante e vem com a Hiper. São 3 modelos que a gente tem hoje. A gente consegue um prazo diferenciado para você ter a mercadoria na sua casa, fazer a live aí na sua casa. Porque quanto mais você fizer na sua casa, mais agilidade você vai ter. Segunda, compartilhada, como o Arthur está comentando. E a terceira, vir aqui. A vinda aqui, inclusive, é por nossa conta. Só que a gente não consegue trazer cliente. Hoje atende 4.800 cidades. Mais de 4.800 cidades. A gente atende mais de 10 mil clientes todos os meses. Nós temos mais de 50 mil clientes. É muito difícil. A gente sabe a dificuldade do cliente, que tem uma loja com 2 ou 3 pessoas, sair lá do Amazonas, do Pará, ou de onde for, gastar 1, 2 dias às vezes de transporte, mais 1, 2 dias, 3 aqui, então ficar a semana fora. Tem filho pequeno, tem escola, tem tudo. Então usa junto com o representante a criatividade e algum dos modelos que a gente conseguiu junto e fazer. Alguma solução a gente vai encontrar para atender. E se não for nenhuma dessas 3, vamos criar uma 4. Nós vamos lá fazer, né? A gente vai sempre dar o jeito. Pessoal, agradecer todo mundo mais uma vez e
vai estar disponível no nosso canal do YouTube, a gente vai ver outras ferramentas agora de divulgação e sempre que tiver um cliente, uma história bacana para contar, a gente vai estar aqui para contar para vocês. Valeu, gente. Tudo de bom. Ei, coisa boa! Tremendo. Valeu, Obrigado, Rodrigo. Obrigada. Arthur. Parabéns.